Sabe aquela frustração clássica? Por que tantos cronogramas de projeto que no papel parecem assim perfeitos? Porque eles falham de forma tão espetacular na prática. Pois é, o plano é lindo, mas na primeira semana tudo já está atrasado e ninguém entende muito bem o porquê. Exato. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa desconexão, sabe? Entre a teoria do planejamento e a dura realidade do dia a dia. E a nossa missão aqui é entender a origem disso, por que esse problema persiste há tanto tempo e qual é a solução que, o que é mais incrível, a ciência já conhece há décadas. E por onde a gente começa? Olha, a tese central da nossa análise é quase um soco no estômago, de tão simples. O método mais usado no mundo para planejar, o CPM, o método do caminho crítico, ele já nasceu com uma falha conceitual gigantesca. E qual seria? Ele ignora o fator mais importante para qualquer execução, a limitação de recursos. É que isso não é novidade nenhuma. É um problema documentado, resolvido pela ciência há 50 anos. Se a gente está em 2025, o marco que expôs essa falha é de 1975. 50 anos. Isso é uma eternidade em termos de tecnologia, de gestão. Ok, vamos desempacotar isso porque parece inacreditável. É bastante coisa, né? Sim. Para entender esse abismo, a gente precisa voltar para o início de tudo. O CPM surgiu lá no final dos anos 50, certo? Uma criação da DuPont, da Hamilton Rand. Isso mesmo. E na época, era uma solução incrivelmente elegante para organizar a lógica de um projeto. Aquela coisa de a tarefa A precisa terminar para B começar, a C só vem depois da B. Ele desenha um mapa lógico perfeito. Exato, um mapa lógico perfeito. E essa é a palavra-chave, lógico. O problema é que esse mapa era desenhado para um mundo que simplesmente não existe. Um mundo de recursos infinitos. Exatamente. O modelo do CPM, na sua essência, ele presume que você sempre vai ter as equipes, as máquinas, os materiais, tudo na hora que precisar. Me dá um exemplo prático. É como planejar uma grande mudança de casa, presumindo que você tem 10 amigos fortes e uma van disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Certo. O plano de levar as caixas primeiro, depois os móveis, é super lógico, né? Mas ele vira uma peça de ficção se na realidade são só você e um primo com carro pequeno disponíveis no sábado à tarde. Entendi. E essa ficha não deve ter demorado a cair, imagino. Os engenheiros no campo devem ter visto na hora que o plano no papel não batia com a falta de gente ou de equipamento. Foi quase imediato. Já nos anos 1960, a frustração era palpável. Cronogramas que eram impecáveis na prancheta simplesmente não podiam ser executados. E o que eles fizeram? Isso levou às primeiras tentativas de correção, como o famoso Resource Leveling, o nivelamento de recursos, que surgiu ali entre 61 e 64. Ah, o nivelamento. A ideia era pegar o cronograma perfeito do CPM e tentar ajustar na mão, resolvendo os conflitos de recursos, é isso? Exatamente isso. Era um ajuste manual para resolver os conflitos mais óbvios. Mas espera um pouco, chamar isso de remendo não é um pouco injusto? Para um gerente de projeto nos anos 60, sem o poder computacional que a gente tem hoje, usar o nivelamento não era uma ferramenta pragmática, até genial para a época. É uma ótima observação. E sim, do ponto de vista prático da época, era absolutamente uma solução inteligente. E necessária. Era o que dava para fazer, né? Era o melhor que se podia fazer com as ferramentas disponíveis. O problema não está na intenção, mas no conceito. O nivelamento de recursos é, por natureza, reativo. Como assim? Ele não cria um plano viável desde o início. Ele tenta consertar um plano que já nasceu quebrado. É como construir um carro com o design todo errado e depois tentar adicionar uns apêndices aerodinâmicos para corrigir o problema. Em vez de projetar um carro aerodinâmico desde o começo. Exato. Funcionava até certo ponto, mas a base, o design original do plano, continuava fundamentalmente falha. Entendi. Então era um paliativo para um problema de base. E se esses remendos eram o melhor que a gente tinha, o que precisou acontecer para a mentalidade mudar de vez? Quando que alguém parou de tentar consertar o carro e decidiu projetar um novo do zero? Esse momento tem data e nome. A virada de chave definitiva acontece em 1975. 75. É quando um artigo seminal de Alan B. Pritzker, Waters e Wolff, chamado
Multi-Project Scheduling with Limited Resources é publicado. Aquilo foi uma bomba no meio acadêmico da época. Uma bomba. Por quê? Porque, pela primeira vez, de forma estruturada, matemática, alguém disse em voz alta: pessoal, a gente está olhando para o problema pelo lado errado. E o que eles propunham de tão diferente? A proposta era radical. Eles argumentaram que as restrições de recursos não são um problema a ser resolvido depois do plano pronto. Elas são o problema. Elas são o problema central. Os recursos não são um detalhe, eles são o cronograma. A disponibilidade de uma equipe ou de uma máquina é uma restrição tão fundamental quanto a regra de que você precisa da fundação antes de levantar as paredes. Uau! Isso é uma mudança de paradigma total. Basicamente, eles estavam dizendo que um cronograma que só considera a lógica das tarefas não é um cronograma de verdade. Exato. É só uma lista de desejos com umas setas conectando os itens. É exatamente essa analogia. Uma lista de desejos otimista. A conclusão do trabalho deles foi demolidora para o pensamento da época. Que foi? Projetos não falham primariamente por lógica de precedência errada, mas porque a lógica sozinha é completamente insuficiente. Certo. Um cronograma só é válido, só é executável se ele respeita as capacidades reais dos recursos desde o primeiro momento. Ficou estabelecido, precedências e recursos são inseparáveis. Ok, isso nos leva de volta àquela pergunta incômoda. A ciência declarou o modelo antigo obsoleto e apresentou a solução. Há 50 anos. Pois é. Isso me leva à pergunta que não quer calar. Por que, em 2025, parece que a maioria do mercado de gestão de projetos nunca recebeu esse memorando? Essa é a pergunta de $1 milhão, e a resposta é complexa, mas a gente pode rastreá-la nas décadas seguintes. Uma coisa é ter a ideia conceitual, como em 75. E a outra? Outra, bem diferente, é transformar isso numa disciplina formal, com matemática robusta e ferramentas capazes de resolver o problema na prática. Imagino que não foi só estalar os dedos. Como essa ideia revolucionária virou matemática de verdade, algo que um computador pudesse de fato calcular. O próximo grande marco veio em 1983, outro artigo clássico, desta vez de Blasevich, Lenstra e Kahn. Esse trabalho formalizou o que hoje a gente conhece como RCSPS. RCSPS. Resource Constraint Project Scheduling Problem. O problema de agendamento de projetos com restrição de recursos. Eles deram um nome ao problema, classificaram as variações. Variações como? Como recursos renováveis, tipo uma equipe, e não renováveis, como o orçamento. E, o mais importante, eles provaram a natureza computacionalmente complexa do problema. E o que isso significou na prática? Essa complexidade toda. Significou que eles provaram que o problema era NP-hard. NP-hard. Para quem não é da área de computação, o que isso quer dizer? É um jeito técnico de dizer que o problema é muito, muito difícil de resolver perfeitamente. Imagina tentar abrir um cofre com uma combinação de milhões de dígitos. Impossível. Testar cada uma na força bruta levaria uma eternidade. O RCSPS é assim. Encontrar a solução perfeita para um projeto complexo é, na maioria das vezes, computacionalmente inviável. Entendi. E essa constatação foi boa, então? Foi ótima, porque forçou a ciência a parar de procurar uma bala de prata e focar em criar algoritmos super inteligentes para encontrar soluções ótimas ou muito próximas do ideal num tempo razoável. Certo. Então, o planejamento de projetos deixou de ser só uma regra de bolso, uma heurística, e virou um campo sério da ciência da computação. Exato. E da pesquisa operacional. A matemática estava pronta nos anos 80. Mas fico pensando, ter uma fórmula no papel é uma coisa. Convencer um gerente de obras na Alemanha ou um chefe de produção no Japão a usar isso é outra, bem diferente. Como essa teoria saiu da Torre de Marfim e foi para o mundo real? Essa ponte foi construída principalmente nos anos 90, por um grupo que ficou conhecido como a Escola Europeia de Pesquisadores. A Escola Europeia. Nomes como Herolen, Demmelmeister, Colles, Hartmann, entre outros. E o que eles fizeram foi simplesmente genial. O que foi? Eles transformaram o problema acadêmico numa espécie de Olimpíada. Criaram arenas de teste, que são conjuntos de problemas padrão, as séries J30, J60, J120.
E o que eles fizeram com isso? Basicamente disseram para a comunidade científica: ok, programadores do mundo, aqui estão os desafios. Mostrem o que seus algoritmos conseguem fazer. Eles criaram uma competição para ver quem resolvia o problema melhor e mais rápido. Exatamente. E essa competição acelerou brutalmente o desenvolvimento de algoritmos práticos e eficientes. E o resultado? De repente, o RCS-PSP deixou de ser uma abstração e se tornou uma ferramenta poderosa, testada, comparada, indispensável para setores como manufatura avançada, construção de alta complexidade, aviação, Qualquer área onde os recursos são o gargalo crítico. qualquer uma. Então a ciência está resolvida, os algoritmos existem, e mesmo assim, quando a gente abre as ferramentas mais famosas do mercado hoje, o que a gente vê? A mesma lógica de planejamento de 1957. O que aconteceu? Por que esse conhecimento todo não virou o padrão da indústria? Aconteceram duas coisas principalmente. Primeiro, a gestão de projetos como disciplina se apaixonou por outros temas. Governança, valor, metodologias ágeis, soft skills. Todos assuntos importantíssimos, sem dúvida. Mas ao fazer isso, um vácuo técnico foi criado. A sala de máquinas do planejamento, a parte de cálculo pesado, foi deixada de lado. E ficou resumida a uma menção sobre nivelamento de recursos. Que, como a gente já viu, é o remendo dos anos 60. Exato. E a segunda coisa, que é ainda mais crítica, é que as ferramentas mais populares do mercado, como o MS Project ou mesmo o Primavera na sua configuração padrão, nunca foram fundamentalmente reconstruídas para resolver o RCS-PCP de verdade. Peraí. Isso é uma afirmação forte. Mas é a realidade. Mas esses softwares têm a função de nivelamento de recursos? Isso não é a mesma coisa que resolver o RCS-PCP, porque é isso que milhões de gerentes de projeto aprendem a usar. Ótima pergunta. E essa é a raiz de toda a confusão que alimenta o problema há décadas. Não é nem de perto a mesma coisa. Qual a diferença, então? O nivelamento é uma heurística, uma regra simples para adiar tarefas e resolver conflitos óbvios um por um. É o remendo. Resolver o RCS-PS é um problema de otimização matemática complexa. É calcular tudo junto. É calcular o cronograma ótimo desde o início, considerando todas as tarefas, todas as precedências e todas as restrições de recursos simultaneamente. A diferença é como projetar o carro para ser aerodinâmico versus pegar um carro quadrado e colar um aerofólio na traseira esperando que ele se comporte como um carro de corrida. O resultado simplesmente não é o mesmo. Não é. Então, a maioria das ferramentas populares está nos entregando o carro quadrado com o aerofólio colado. Existem ferramentas que foram projetadas desde o início para serem aerodinâmicas, que nasceram para resolver o RCS-PS. Existem. E o mais curioso é que elas também não são novidade. As fontes que a gente analisou citam o Spider Project, por exemplo, que desde o final dos anos 90 já implementava algoritmos de otimização para RCS-PP. Desde os anos 90? Sim, ele não foi criado para desenhar um CPM e depois consertá-lo. Ele nasceu para calcular o plano viável, considerando os recursos como a restrição principal. Então ele já faz há décadas o que a academia provou ser o correto. Exato, mas que por uma inércia de mercado nunca se tornou o padrão. Que jornada! Parece que a gente está falando de um universo paralelo. Começamos com uma falha conceitual dos anos 50, uma revelação científica nos anos 70 que corrigiu essa falha, Uma formalização matemática nos anos 80, e soluções práticas disponíveis comercialmente nos anos 90. E de alguma forma chegamos a 2025, ainda presos em grande parte ao ponto de partida de 70 anos atrás. e essa, no fim das contas, é a grande conclusão de toda essa análise. O problema nunca foi a falta de um método correto para criar cronogramas que funcionam. O método existe. Existe. É maduro, robusto e comprovado pela ciência. O verdadeiro problema é um abismo estrutural, cultural e educacional. Como assim? A gente não ensina planejamento de projetos da forma correta nas universidades, nos cursos de certificação. A gente não treina os profissionais para questionar as ferramentas que usam. E o resultado? O resultado é que a indústria se acostumou a trabalhar com uma ficção conveniente.
Um plano que parece ótimo no PowerPoint, mas que se desfaz no primeiro contato com a realidade da produção. E isso me deixa com uma reflexão final, uma provocação. Num mundo cada vez mais obcecado com dados, com inteligência artificial, com otimização em todas as áreas, Sim, por que a fundação dos nossos projetos mais caros e críticos, as obras, os lançamentos de produtos, as grandes paradas de manutenção, ainda é construída sobre uma ilusão que a ciência desmascarou há meio século? é a pergunta que fica. Qual é o custo real em dinheiro, em tempo, em equipes frustradas de continuarmos planejando como se a realidade não existisse?